Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo de Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira. E eu sou a Ju. Sou a Ju. E hoje a gente tá aqui pra fazer a review do quarto episódio da segunda temporada de Titans. Que episódio, né? Que episódio. Nossa, velho, aquele final, meu Deus. Mas eu achei o episódio inteiro um dos melhores da série até o momento. Foi sensacional. E eu estou aqui pra representar o contrário. Eu gostei muito do final do episódio, dos temas que ele tratou, mas eu achei o episódio em si bem mais ou menos. Vamos começar pela ordem dos fatos do episódio. Logo de cara a gente já percebeu que esse é um episódio inteiro de flashback. E isso é muito, mas muito difícil de trabalhar numa série, ainda mais uma série de herói. Porque deixaram um gancho gigante no último episódio, a gente queria ver a continuação, eles interrompem e colocam um flashback. Pra mim, esse é o maior mérito do episódio, ele ter funcionado dentro da estrutura. Pra mim também é o maior mérito do episódio. Isso traz aquela coisa que é tão boa das séries que saem semanalmente, que é te deixar tão nervoso, tão ansioso. E aí eles pegam e botam um episódio desse no meio. E você tem que esperar mais uma semana. Mas vamos lá, já com flashback, vamos situar na linha do tempo da história. Se passa 5 anos antes dos eventos que a gente tava acompanhando na linha atual. Não é tanto tempo assim, tinha gente chutando um pouco mais, inclusive. Confesso que eu sou uma dessas pessoas. Eu acho 5 anos antes muito recente pra tudo que eles já falaram nas temporadas anteriores, pra todo o trauma que aconteceu, pra tudo como eles processaram. Acho que é um pouco relativo. Por exemplo, 5 anos de faculdade é muito tempo se você for pensar pra mudança pessoal, assim. Como eles são jovens, eu acho que 5 anos pra eles foi muito, pro Slade foi pouco. Então, por isso que eu acho que o Slade ainda tá naqueles dias lá, enquanto o Dick, por exemplo, já tá em outra vibe, não tá naquele rolê ali dos eventos do passado, apesar de ter os traumas. É porque eu fico pensando, toda a relação da Dawn e do Hank, que ali a Dawn tava com o Dick, e a gente sabe que esse vai e volta deles aí, essa troca dela de mãos, sabe? Esse é um ponto que eu não lembro da temporada passada, porque teve o rolê da traição dela e ela foi estar com o Dick, mas eu não lembro de terem falado que em algum ponto eles ficaram oficialmente como casal. Então, eu entendi na temporada passada que teve uma época que eles tiveram um lance, e eu entendi que essa época era aqui. E aqui, nesse episódio, o Dick fala que o Rapina e a Columba tiveram um desentendimento e é por isso que ela tava com o Dick nesse período de tempo. Vamos focar no primeiro ponto do episódio em si, que é o Slade, logo de cara já mostrando que nos 5 anos antes dele conhecer os Titãs ali, de fato, naquela primeira história dele, ele já tava sem o olho direito. Então foi como nos quadrinhos, a esposa dele, a Adelaide, que atirou no olho dele e ele ficou com o olho. Então foi isso que aconteceu, não foi nada do Dick ter tirado o olho na porrada. Então é um ponto que já pode descartar de teoria. E achei legal também que ele atira nas vítimas dele no olho. Exatamente, isso é muito bom. Inclusive a sequência inteira dos homicídios do Slade, dos assassinatos dele, provam como ele é um vilão muito foda, ele é muito letal mesmo. E a montagem da cena foi perfeita, o ritmo, a trilha sonora. Queria o episódio inteiro montado no ritmo daquela primeira cena, que foi fantástica mesmo. Os outros 2 pontos do início dessa história do Slade são, primeiro, o contrato que ele recebeu daquele cara que, até o momento, a gente não sabe quem que é o contratante dele. Que o contrato, logo de cara, a gente pensa o quê? O contrato é matar os Titãs. E ele até menciona que é um serviço fácil pro Slade, porque é o maior assassino do mundo. A gente já pensa, não, vai ser igual nos quadrinhos. Contrataram ele pra matar os Titãs e quem contrata seria a Colmeia. Não dá nenhuma pista de quem seja ele. Mas eu fiquei, no início eu fiquei, será que são os Titãs? Porque ele fala assim, vai ser um alvo fácil e essa pessoa não tem preparo. E eu fiquei, não é possível. Tipo, os Titãs não são fáceis exatamente, tanto é que nos quadrinhos o Slade fala, não é exatamente fácil matar os filhos da Liga da Justiça. É isso que me pega. Não é fácil, você não vai mexer com uns caras grandões. Logo de cara a gente pensa que, como nos quadrinhos, ele não vai aceitar, mas a gente viu no final que sim, ele aceitou o contrato. E um outro ponto que a gente vê é a relação dele com o Joey, que é o Jericho, o filho mais velho dele, aqui na série pelo menos, porque nos quadrinhos tem um filho anterior, que a gente não sabe se existe até o momento. Mas enfim, o Joey tá morando com a mãe dele, aparentemente escondida do Slade. Ela acha que eles estão seguros, mas é o Slade, então ele já sabe onde que eles estão vivendo, ele sabe da vivência dele, só que algum trauma do passado impede que ele chegue até o Joey. Ele parece que tem um afeto até pelo filho, mas ele fala, não vou nem interferir. E o Joey, só uma observação, já tá com a garganta cortada. Pra quem não se lembra ou não assistiu o vídeo que eu fiz do Exterminador, que deu muito trabalho, assistam lá que vale a pena. Ficou o melhor vídeo de história de personagem, gente. Basicamente, o Slade, quando ele tinha voltado a ser um assassino, ele sofreu ataques pessoais. E um dos rivais dele, que é o Chacal, sequestra o Joey, que na época era o filho caçulo do casal, ele e a Adeline, e força ele a entregar informações sobre um contrato que ele tinha cumprido. O Slade,
Slade, como bom profissional, fala que não vai entregar e acha que vai conseguir resgatar o Joey. Ele chega, consegue salvar o filho, mas não sem antes o Joey tomar um dano muito severo, que é um corte na garganta, que tira a habilidade de fala dele. Então, esse é um dos traumas que marcam o Joey em relação ao Slade. E a gente vê aqui o ator muito novinho, né? A princípio, a hora que começou a cena, eu pensei que aquela era a namorada dele, esposa dele, mas você falou mãe, né? Agora tudo fez sentido. Eu interpretei como a mãe dele, assim, é o que faz mais sentido pra mim. E corta pra mais uma cena de ação dos Titãs, a antiga formação, lutando junto ali pra derrubar, né, pequenos meliantes. Na minha opinião, essas lutas, assim, começaram a dar uma evolução, assim, provar como que é os heróis em ação e principalmente provar como que eram os Titãs atuantes naquela época, uma equipe coesa, e a diferença que teve do episódio passado, eles apanhando do Dr. Luz, assim, eles têm uma formação melhor. E um outro ponto são os poderes do Aqualad. É caro de fazer, por isso que mataram ele logo, não dá pra gastar tanto. Não dá pra gastar com CGI de água, né, gente? Fala sério. Mas ficou legal, gostei do visual de todo mundo ali, principalmente do Aqualad, e foi uma cena que me convenceu. Convenceu o Larry, convenceu o restante deles ali mesmo, que tinha sido um bom trabalho em equipe, porque a gente corta pra uma festinha lá na torre, né? Todo mundo falando sobre o Aqualad, né? O Garth ter que sair, né? Ele tá meio que com o tempo contado ali, tá um contrato, um tempo determinado de atuar como os Titãs. Aí eu comecei a pensar o que são exatamente os Titãs. Ao que deu a entender, são 3 dos Titãs que são fixos, que é o Dick Grayson, Rapina e Columba, que são os principais ali mesmo. E os outros heróis passam pelo time ali. E os atuais são a Aqualad e a Moça Maravilha. Mas a gente viu que o próprio Garth tá quase indo embora da equipe e a Donna Troy também tá de mala pronta pra voltar pra Themyscira. E isso me leva a pensar nos heróis que vieram antes deles pra essa formação. Que um deles já foi citado, que é o Roy Harper, o Arsenal, o Arqueiro Vermelho, pra quem não lembra. Tipo, ele é o sidekick do Arqueiro Verde e o outro é o Kid Flash, o Wally West, o sidekick do Flash principal, que é o Barry. Pode ser que essa equipe seja tipo uma colônia de férias ou então, sei lá, um estágio pra eles aprenderem a ser heróis mais eficientes com o Dick. A gente viu que todos eles se conhecem de infância, né? Sim. Ali, porque eram todos filhos da galera super poderosa da Liga da Justiça. Então, é que nem Gossip Girl, sabe? Todas essas séries de gente rica. Você tem os empresários que se conhecem ali e os filhos deles que criam os rolos próprios, né? E eu acho que aqui um e o outro foi se juntando, assim, de vez em quando, romanticamente ou não, pra combater o crime. Então, acho que o Roy deve ter passado por aí, o Wally, então eles já saíram, já aprenderam o que era necessário. E se pensar faz sentido, porque é o filho do Batman. Então, quem é melhor pra treinar os outros sidekicks, senão o próprio Dick Grayson, que, né? Qualquer um, né, gente? Exatamente. Entendeu que qualquer um. Exatamente. Bom, e ali no nível do Aqualad, né, que eles estavam ali, tá com bolo e tudo, estavam fazendo piada de quantos anos que a idade da Terra conta pra um atletiano, que aparentemente é 90 anos, então ele tem 22 aqui e 90 lá. Bom, mas aí no meio do rolê, a energia acaba e eles ficam investigando o que é, e tem uma cena que mostra o Dick como casal, já com a Dawn ali, eles conversando, e ela começa a ver que o lugar que ele tava ali, tudo escuro, parece uma Batcaverna, e aí ela fala pra ele, ela pede muito claramente pra ele não ser o Batman, até brincar, então você se sente atraído por isso, ela, não, eu não quero que você seja o Batman. Então guardem esse ponto, porque no final do episódio tem uma cena emblemática com isso. E no final dessa investigação, eles descobrem que a fonte da queda de energia estava vindo justamente do Dr. Luz. E no meio desse rolê aí, a gente tem a introdução do romance entre a Donna Troy e o Aqualad, né, o Garth. Bom, eu tô aqui nesse vídeo hoje exatamente pra reclamar desse ponto. Nos trailers a gente já viu que tinha um rolo ali entre eles, mas eu não gostei da forma como eles fizeram aqui. Eu achei que já ia ser uma coisa mais estabelecida. Pra mim, essa história é muito manjada já. Da mulher poderosa, fodona, que se apaixona por outra pessoa, seja um colega de equipe ou não. E aí ela tem muito medo de admitir esses seus sentimentos, porque isso vai contra qualquer coisa que seja. E aí ela quer fugir. E é o que a Donna faz, né? Ela manda mensagem lá pra aquela personagem Dillian, que não tem nas nossas pesquisas, né? Ela não aparece nos quadrinhos, seria uma personagem original da série, tipo que uma guardiã da Donna Troy aqui na Terra. E aí ela pede pra voltar pra Themyscira. Aparentemente a Donna Troy tinha pedido pra ficar ali, né? Pra curtir um pouco da sua juventude, desfrutar da sua liberdade. E foi um contrato que pelo que eu entendi, de um ano. Mas ela só passou 6 meses e tá querendo ir embora. Eu também tava com mais vontade de ver o casal Donna Troy e Aqualad se eles já fossem um casal consolidado. E a gente fosse ver o final da relação pra ela ser obrigada a voltar pra Themyscira. Tipo, um negócio que ela realmente tinha as obrigações dela, como a futura princesa de Themyscira, não sei, a gente não sabe a relação dela com a Diana ainda. Ela deixa muito... fica enfatizando bastante esse destino dela. E se eles não explicarem qual é esse destino dela, a coisa vai ficar tão... Eu acho que vão, porque a Dillian parece que ela vai ser um pouco mais importante daqui pra frente na história da Donna. Eu acho que vai ser da hora, porque tem
muita pista no passado dela, não vai ficar totalmente jogado. Mas eu admito que, na hora que eu vi, eu gostei muito do ator do Aqualad. Quando eu vi ele em cena com a equipe, ele tem muita química com eles. Mas na hora que eu terminei o episódio, parei pra pensar na relação deles, eu não gostei também não. Tipo, esperava mais, na verdade. Não é o casal ideal que eu queria. A gente vê que eles se conhecem há muito tempo, que eles são amigos e tal, mas eu não sei, eu não gostei da ideia por trás dessa forçação de barra, e aí fica aquela história de... Aí na hora que ela admite o amor, esse amor é tirado dela, e aí ela é obrigada a assumir uma máscara mais forte. Manjado, né, gente? Esse personagem pode ser forte e merecer amor também, e gostar de outras pessoas e ser amada, isso não diminui ela. Pra mim não colou, é um dos erros que eu vejo muito em Jovens Titãs, inclusive na animação, que o romance ele é usado como uma forma de fragilizar os personagens. O Mutano fica frágil quando se apaixona pela Terra, o Robin fica frágil quando ele se apaixona pela Estelar e vice-versa. Então, o romance é um problema, ao contrário de Justiça Jovem, por exemplo, que o romance é um ponto de fortalecimento dos personagens e da relação entre todos eles ali. Eu entendo você usar o romance como enfraquecer o personagem, só no sentido de que, assim, ele fica mais vulnerável, porque você atacar a pessoa quem ele ama vai influenciar diretamente no psicológico do personagem. Sim. Mas assim, você não precisa trabalhar sempre o mesmo arco todas as vezes. Tô por aqui disso em coisa de heróis, e sabe? Se for pensar, não é um romance só, tipo, todos eles são muito amigos. Se qualquer um morrer, todo mundo tá abalado igual. Bom, então temos a segunda grande cena de ação do episódio, que é justamente quando o Dr. Luiz estava lá hackeando o sistema de, acho que era abatimento de míssil nuclear, né, que ele tá usando a luz infravermelha pra se fortalecer, e eles descobrem o plano dele e vão atrás. Aí quem aborda ele primeiro é justamente o Dick, que ele acaba tomando um pau do Dr. Luiz, porque é um meta-humano. Eles não estavam lidando com meta-humanos assim tão frequentemente, eram só bandidos mais comuns. E aí eles apanham dele, e quem vai pro confronto físico mesmo contra o Dr. Luiz é justamente o Aqualad, que consegue segurar os raios dele, porque ele tem uma pele mais resistente, ele é realmente um atlantiano, então ele aguenta porrada. E aí a gente vê um trabalho de equipe muito interessante, enquanto ele tá segurando pela frente o Dr. Luiz, os outros heróis flanqueiam ele e derrubam muito facilmente, ao contrário do que acontece hoje em dia, que eles perdem muito fácil, ao contrário. Mas isso colocou pra mim uma... que trocadilho horrível que eu vou fazer agora. Deu uma claridade no plano do Slade no presente, porque o Slade sabia que naquela época eles estavam enfrentando o Dr. Light também. Seria uma coisa que abalaria o time novamente. Nossa, eu não tinha pensado nisso, fez muito sentido. É, porque seria o único motivo pra ele ir atrás do Dr. Light, né? Porque no episódio 3 fica claro que o Dr. Light foi contratado pelo Slade. É, porque ela tá usando muito, ficou claro, então... Tá impossível. Fez muito sentido agora, porque realmente é uma guerra emocional que ele faz contra o Dick, que me leva a acreditar que o Dick que começou a guerra emocional. Então vai ser um negócio Bom, sujo. A gente sabe que quem começou a guerra não foi o Dick, porque alguém matou o Aqualad primeiro e foi o Slade. Exato. Mas agora a parte da chantagem... Foi o Dick, provavelmente. Com certeza. Muito provavelmente. Aí a gente tem aqui mais algumas ceninhas da Donna mentindo sobre ter que voltar pra Themyscira agora, né? Sendo que na verdade foi ela que foi lá pedir, né? Porque ela tá regando. Mas aí tem a noite dela com o Garp, finalmente. Era pra ter mais impacto emocional, era pra ser um negócio tipo mais realmente... Pra fazer o fã torcer pelos dois. Foi muito bonitinha a filmagem. Eu gostei de como eles trabalharam a câmera lá, pegando nas roupas deles assim no chão. Achei que ficou... Visualmente... Quis passar uma coisa que era pra ser emocionante. Eu não fui cativada, porque eu acho que a Donna Troy, ela é uma personagem que só serve pra fazer careta. Ai, gente, ela só faz careta, na minha opinião. Eu não gosto muito da atuação dela. Eu gostava mais na primeira temporada, eu admito. Pra mim, ela só fica... E esse episódio, tipo, ela tinha tanto potencial aqui de se impor, de ser forte, ou mesmo de estar com medo, de estar correndo, mas... Faltou. Mas tudo bem, é minha implicância pessoal com a personagem, não necessariamente com a atuação, até porque a personagem não conversa, né? Ela não fala com ninguém, diálogo ali, faltou. Mas pega quando ela tá junto com a Estelar, por exemplo, a dinâmica é totalmente outra e a personagem cresce quando elas estão juntas, então por isso que faz falta essa dupla, e eu acho que é um dos pontos que eles têm que voltar a se conectar, porque as duas juntas são muito boas. Mas aí a gente já corta direto pro final mesmo da série, né? Não tem muito... Não acontece tanta coisa assim no episódio. Que é justamente aquela cena que a gente viu no trailer, que é o Garp falando pra ela, então, você vai embora mesmo? Ela, você tá me pedindo pra escolher entre você e meu destino, tipo, uma escolha que não se faz. E ele, tá, e se for a mesma coisa? Ai. Eu achei que ia ter outro sentido pelo trailer, tipo, provavelmente ia ser um negócio mais trabalhado. Não, tudo bem, é bem brega, mas o
romance, né? Não foi nível Arrow, não foi, tipo, tão horrível, mas esperava um pouco mais, sabe? Nesse ponto. Você falou mal de Arrow, pô. Como não fala, gente? Ai. Eu dei muitas chances, dei 6 chances pra Arrow, não dou mais, desculpa, gente. E aí a gente chega na cena que tá todo mundo falando, eu tô falando isso desde o primeiro vídeo de análise de trailer que ia acontecer, que era o Slade matando o Aqualad. Parabéns, Léo, você conseguiu, dá aqui a mãozinha. Você acertou. Obrigado. Aconteceu? Sim, mas não foi nada do que eu tava esperando, assim. Tipo, eu tava esperando, sei lá, um confronto, ou então, realmente, um assassinato do Aqualad, e a cena inteira foi montada de uma forma confusa, e eu acho que propositalmente confusa, pra gente não entender quem era o alvo, o que era o contrato, e principalmente quem contratou e por quê. Faz todo sentido ser de propósito eles terem feito essa confusão, porque eu e o Léo, a gente reassistiu a cena aqui umas 3 vezes juntos, e não dá pra você perceber em quem que tava mirada as balas. A primeira, você pode entender, não, a vítima sempre foi a Donna Troy. Mas o Slade atirou enquanto o Garth ainda tava abraçado com ela, ele tava de costas. O que ele fez foi virar de frente pra receber a bala de frente, não de costas. Então, ele ouviu o tiro, porque pra quem tá falando, não, o que é isso? Ele ouviu o tiro? Sim, ele é um Atlante, então ele tem esse poder. Ele virou, tomou o tiro, aí, tipo, a primeira coisa que você pensa é o quê? Ai, olha que louco, era pra matar a Donna e ele morreu, mas pera aí, era pra ser o Garth mesmo? Porque, tipo, o tiro foi pra ele, o Slade não é o tiro. Mas ele também não dá um segundo tiro se ele acertou o alvo. Então era pra matar a Donna também? Ou era pra matar a Dillian? Porque a Donna tava no chão e o tiro foi feito pra cima. Sobre a Dillian, eu até pensei, pode ser que ele tá queimando as testemunhas ali, de queima de arquivo, pra ninguém falar o que aconteceu ali, só que ele errou porque é uma amazona. Aí quando ele viu que ia dar ruim pra ele, ele saiu correndo. O Slade, ele faz isso, ele não é burro, ele não encara herói sozinho, porque ele não tem tanto poder também. Mas assim, muito confuso, foi mais enigmático do que eu achei que seria, porque pra mim ia ser, tipo, realmente uma morte mais explícita, assim, tipo, o Slade matou porque matou. Eu gostei do mistério ter ficado no ar, tipo, tem mais especulação ainda pra fazer, já tem muito ponto no roteiro. Eu gostei de ter deixado, de ter essa especulação, mas eu também fico com medo de, tipo assim, tantas especulações que são abertas e tantas que serão resolvidas ou não, porque aqui a série se propõe a resolver. Sim. Né? Não é uma série que se propõe a te deixar com as perguntas no ar. Até então eles vêm respondendo tudo. Só que você vai abrindo coisa demais e aqui nós temos diversas possibilidades e eu sinto um medo um pouquinho assim, intenso deles quererem abraçar todas as possibilidades. Uma coisa que me deixa mais confortável é que 2 dos produtores de Doom Patrol estão auxiliando a segunda temporada de Titans, então pode ser que tenham aprendido, porque Doom Patrol soube trabalhar muitos e muitos arcos em 15 episódios, então Titans dá pra fazer isso em 13, então a gente tá no episódio 4 ainda, então acho que tá numa zona segura por enquanto, dá pra enrolar um pouquinho mais. Até então, o que esse episódio abriu pra gente, que nós temos que entender é o que o Dick fez de errado, qual é esse destino da Donna Troy, quem é essa Dillian, quem contratou o Slade, qual era o contrato. Qual é a relação do Slade com a Rose, porque a relação dele com o Joey, a gente já começou a entender, e aquela cena final, pra mim, foi pra fechar com chave de ouro. Aquele finalzinho ali foi, meu Deus. Terminada a morte do Garth, a gente volta pra Torre dos Titãs, né, pra mostrar eles ali brevemente lidando com a morte de um colega de equipe. Eu achei a cena sem emoção nenhuma. Meu Deus, o amigo de vocês acabou de morrer e tá, tipo... Eu achei que eles estavam, tipo, mais com raiva, e, tipo, a raiva não é uma emoção exatamente expressiva, então, tipo, pra mim foi realmente fraco nesse ponto. Podia ter trabalhado o luto de alguma forma diferente, mas... Não, tipo assim, vamos supor, não dá tempo de trabalhar o luto aqui, aconteceu tudo no mesmo dia. Daria tempo sim, porque a temporada passada era episódio de 50 minutos, aqui eles Não, gente, bastava você botar os personagens com umas expressões mais pesarosas, assim, mais sofridas ou mais em choque. E a Dawn fala aquela frase do trailer, que é seja o Batman, e um dos personagens, pra mim, o luto dele foi sentido, que foi o do Dick. Porque o Dick, ele nunca foi tão expressivo, até porque o Batman cria ele pra ser um jogador mental. Ele até fala numa cena com o Aqualad, tipo, o Aqualad pergunta, você nunca leu coisa clássica? Achei que o Bruce te colocava pra ler. Ele, não sei que seja pra aprender jogo político, aprender manipulação, ele não deixa eu ler nada. Ou então, suprimir meus sentimentos. Exatamente. Então, a emoção dele, quando ela falou, seja o Batman, tipo, a hora que dá o close na cara dele, foi tipo, beleza, agora eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é ser um escroto, o que eu aprendi com meu pai adotivo. Então, exatamente isso que vai acontecer. E aí corta pra cena do Joey lá na loja de disco, todo interessadinho, fofinho, mexendo nos discos, procurando os clássicos, sendo abordado pelo Dick Grayson. Eu arrisco dizer que essa é a minha cena favorita da série inteira até o momento, porque ela é muito bem montada. Não,
super. Ela é muito bem feita, né? Porque a fotografia inteira mudou, se vocês forem ver, até um tom mais amarelado, que é tipo assim, mudou drasticamente o tom dali pra frente, porque agora a gente tá entrando numa nova seara pra série, que é justamente isso. O Dick vai tentar fazer um jogo diferente com o Slade. Se o Slade foi lá e matou o amigo dele, o que ele vai fazer? Ele descobriu quem que é o Joe, ele descobriu que é o filho do Slade Wilson, e agora ele vai fazer o que o Batman ensinou a fazer de melhor, que é adotar a criança, encher ela de problemas na cabeça e soltar ela no mundão pra combater o pai dela. Vai ser horrível de ver, vai ser triste, mas pra mim isso vai explicar o que o Dick fez de tão errado assim. Mas não só o Dick Grayson, lógico, o olhar sombrio dele no final daquela cena, pra mim, é o ponto alto de Titans até aqui, sabe? A gente viu o potencial que aquele menino tem interpretando o Dick Grayson, mas eu acho também que a Donna Troy vai ter bastante envolvimento, né, no que eles estiverem planejando. Aliás, até então, a equipe inteira dá a entender que está aqui nesse plano. Sim. Né? Eles falam seja o Batman, mas eles estão todos juntos planejando uma vingança. Né? Então eles vão assumir tudo junto. Mas eu acho que a Donna e o Dick vão ter peso ainda mais. Eu penso da Donna porque algo vai acontecer pra ela não ter cumprido esse destino dela em 5 anos. Sim. Certo? E outra coisa, a Dillon fala pra ela que a vingança é um caminho muito perigoso pra se escolher. Especialmente, assim, pra ela que é uma amazona e tal. Então eu acho que isso é um foreshadowing, né? É uma indicação de que algo vem daí. E sobre o Dick, eu acho que é justamente o que implica em todos os fantasmas que ele carrega, todo o trauma de ter quebrado a equipe. Porque tudo bem, o plano seria o quê? Usar o Joey pra vencer o Slade de alguma forma, mas o Dick deve ter ido tão longe no ódio dele que quebrou o menino. A gente vê que o Joey é muito inocente dele, por mais que tenha o trauma de ter perdido a voz de ser o filho de um assassino e de ter uma criação um pouco conturbada, que tem que viver em segredo, ele ainda assim tem uma doçura muito inerente a ele, assim, o jeito que ele se comporta é muito cativante. Eu fico pensando se talvez o que vai acontecer não vai ser eles se afeiçoarem. Pode ser. E aí... E o Dick não se afeiçoou, ele usou ele como uma arma até o final. É, isso explicaria aquela cena do trailer da Columba falando pro Dick que se você não terminar com esse experimento aqui, eu mesma vou botar fogo no prédio inteiro. Eu acho que o Dick cruzou a linha que ele não devia cruzar e é por isso que o Slade odeia eles. E um último ponto, como a gente já viu que os titãs todos achavam que o Slade estava morto e o Dick aparentemente sabe que não... É, porque aquela carinha dele de... Ops. Então, amigos, o que me leva a crer que, como nos quadrinhos, o Dick e o Slade têm uma relação muito estranha, do ponto de fazerem acordos constantemente, eu acho que um dos acordos foi o quê? Depois da morte do Jericho, eles lutam contra o Slade, aparentemente o Slade morre, mas o Dick descobre que ele vai voltar. Então o Dick propõe que ele mesmo vai acabar com a equipe, os titãs não vão voltar, e o Slade não vai matar mais ninguém, vai ficar por isso mesmo. E os titãs voltando agora, o Slade entende que o pacto não existe mais, então por isso que voltou. Ao mesmo tempo eu fico pensando, o que o Dick achou que aconteceria voltando com os titãs? Tipo assim, se esse pacto é real, por que então que ele traria a equipe de volta? Será que isso seria mais importante? O quanto será que o Batman tá envolvido? Porque tem um episódio... o Batman pergunta. E tem um episódio que se chama Bruce Wayne aí pra frente. Então o Batman ainda vai ser muito central na temporada. Ele e o Slade também tem uma relação muito próxima de inimizade. Sei lá, velho. Nossa, o Dick vai sofrer muito na temporada. Eu acho que o Dick ainda vai sofrer muito. Tem um episódio Bruce Wayne, o próximo é Jericho e o outro é tipo expiação, que chama, tipo, é purgar os pecados. Então, será que o Dick tem uma relação com o Batman naquela época? Ele pensa em usar o Jericho realmente como uma arma, e nesse episódio do Jericho mostra o grande trauma que aconteceu, e aí a gente vê o Dick tendo que pagar os pecados dele hoje em dia ainda, e aí a gente começa o caminho pro Asa Noturna de fato, que é a renovação. Olha, o episódio reparação, esse da expiação, seria a tradução mais literal, seria expiação / reparação. Esse episódio 9, aí, reparação, expiação, poderia ser o episódio de surgir o Asa Noturna, assim, a ideia. Sim, eu acho que é o início do caminho. É, porque você vai tentar reparar os erros que você cometeu, ou algo assim, e nada começar de novo. Nada melhor pra simbolizar isso do que uma roupa nova, que a gente viu que tá maravilhosa. Bom, acho que pra mim foi o melhor episódio da temporada até aqui, o mais bem resolvido, pelo menos, sabia onde que queria ir certinho, tipo, por mais que tenha os seus erros no caminho, foi... Eu achei o episódio desgastante, meio longo, não é longo, eu achei ele... O ritmo, teve um problema de ritmo, talvez, assim. Não, sabe, tipo assim, no fim você pega... Muitas das coisas podiam ser resolvidas com menos enrolação, né? Mas o ritmo do final, a criatividade do começo, na verdade, da cena do Slade matando todo mundo, valeu. volta no final, que essa cena final foi sensacional. Termina tocando até Payback, do James Brown, que nada mais simbólico pra uma vingança do que essa música. Não, então, sem dúvida. fechamento perfeito, no mínimo. Perfeito. Não, de qualquer forma, eu tava falando que eu achei o episódio meio meh, mas ainda é um dos melhores da série, se não o melhor, na minha opinião. Bom, então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque vai ter muito conteúdo de Titans aqui ainda. Deixe suas teorias do que vem aí pela frente, quais são as perguntas que faltam ser respondidas. Muitas. Muitas, é real.
Mas é isso. Até a próxima. Tchau.